Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje e já desde o início pedindo vocês que me ajude deixando o like e caso tenha gostado do que foi passado, se inscreva no canal, compartilhe para que possa reforçar esse canal. Porque muitas vezes a gente, ora tem tristeza, ora tem alegria, mas o mundo é assim, né? A gente não vive só feliz. Tem tempos também de apertos e tristeza. Deus tem cuidado muito bem da minha vida, graças a Deus. E como tem cuidado de muitos, né? Mas, às vezes, a tristeza que eu estou referindo é que muitas vezes a gente vê a diferença quando você está tentando falar de Deus e mostrar os desejos de Deus acerca de nós. E muitas vezes a gente vê que o tratamento que a gente faz acerca das coisas divinas, elas não são tão bem aceitas, né? Principalmente pelas pessoas que se dizem saber muito e muito estudado, ou torce por algum modelo de credo, né? Então, não são bem aceitas. As mais aceitas são, talvez, não estou referindo sobre notícias, sobre coisas que nos traz conhecimento, não. Eu estou falando de coisas que, na realidade, não serviria ou não serve para nada, né? A não ser para corromper mais ainda a sociedade. E quando a gente vê que quando se fala das coisas de Deus, honestamente, procurando revelações que deem encaixe às coisas que são realmente verdades, a gente falando acerca de Deus, às vezes a gente entristece. Por quê? Porque somos amigos de Deus e não deixemos de ser filhos. Porque Ele nos gerou. É por causa dele que nós existimos. Mas, quando a gente vê algo que às vezes está fora totalmente de um ensino perfeito, que pode nos ajudar, ou ajudar a nossa família, ou alguém que está ao nosso redor, às vezes coisas que só leva à decadência. E a gente vê com tristeza, não vou apontar órgão nenhum, mas vindo elogios que a gente vê que não merece, para dizer a verdade. Porque nós precisamos de um mundo melhor. Nós precisamos de algo que dê resultado para trazer mais tranquilidade a um mundo desesperado e muitas vezes as piadas de mau gosto, os vídeos bastante nem tem expressão para dizer, você entendeu? Que não devia nem ser mostrado a um público que já tem os seus sofrimentos. Mas como essas coisas
encaixam sempre com o maior respeito é exatamente por aqueles que já têm nele essa maneira de encarar as coisas. Ou seja, amam, gostam, serve de diversão, e então a gente vê o crescimento. É como uma erva daninha. Para você obter da mesma terra algo que vem te servir de sustento e da humanidade, dos seus filhos, você tem uma dificuldade imensa para poder conseguir salvar essas plantações das ervas daninhas. E enquanto as ervas daninhas, ela suporta melhor o sol, ela aguenta mais tempo sem mesmo ser regadas pela chuva. E o que é bom para a nossa vida, geralmente são as coisas mais difíceis, que você tem que ter o devido cuidado, porque senão você não colhe, você não cria, você não vai ter. E em falta delas, perece. Pode perecer uma nação inteira, por falta de algo que vem fluindo da terra pelo seu trabalho, seu suor, mas a dificuldade é imensa. Para que nasça o fruto e dê resultado pelo trabalho que você teve, você já tem que começar desde a qualidade da terra. A terra tem que ter uma qualidade correspondente à elevação da planta que você planta, certo? Enquanto para a erva daninha, a terra nem precisa ter qualidade. Ela pode, qualidade boa, claro que a terra toda tem os seus rumos que é legal, né? Quando para uma coisa, não, para outra sim. Mas o que refiro é que para a erva daninha não tem problema. Ela pode ser uma terra fraca, que se não nasce um tipo de pragas, nasce outras. Além de você ter que tratar muito seriamente a causa dos insetos, a formiga, outros, né? Para você poder adquirir frutos do seu trabalho. Mas o que eu estou fazendo essa base é sobre a questão que se as coisas boas nesse mundo, que é governado pelos homens, Deus deu esse direito para que eles façam isso. Só que ele acima de tudo. E os homens, diz a própria Bíblia, que amaram mais as trevas do que a luz. Quer dizer, gosta mais daquilo que não presta do que aquilo que traz sucesso e paz, um pouco pelo menos, esperança, amizade, não é isso? Então, mas aí quando você olha crescendo assustadoramente coisas sem importância que não vem trazer lucro a ninguém a não ser a desgraça de uma nação, isso cresce absurdamente. Porque as pessoas, parece que amam as pessoas que eu estou referindo. Eu peço, amigo ouvinte, pelo amor de Deus, não estou falando isso diretamente a ninguém. Eu, quando digo as, é porque não é só uma, mas a maioria ama mais as trevas do que a luz. Eles gostam, se divertem com coisas tremendas. Olhar e ver em algum lugar do mundo o estrago causado
por efeitos que eles dizem revolta da natureza, algum cria outro nome, até dar como castigo, tem hora que serve até de diversão. Compartilham, não é? Olha, veja o que está acontecendo em tal lugar. Morreu 30. Veja, caiu uma barreira em cima lá da cidade, aterrou-se tantos. Com poucos dias depois, aquilo nem comentado é mais. Acham-se um pobre morto aí, às vezes de frio ou de fome, em algum lugar, não é comentado, não, nem leva na mídia, porque não dá sucesso, certo? Não dá ibope, né? Agora, se morrer um elemento que classificado socialmente como famoso, pessoas que nunca viu se desmancham em lágrimas. E ficam falando isso, como esses dias atrás começaram a falar da rainha da Inglaterra. Que tenho eu contra alguém, apenas oro por todo mundo. Porque às vezes as pessoas enxergam muito mais fácil as coisas do lado contrário, que venha dizer que ofendeu, certo? E não enxerga aquelas coisas que nem tão profundas são, que vem trazer resultado e que está falando bem. O que eu quero referir que a minha televisão ainda não tinha sido modificada, que eu mandei modificar, para não estar ouvindo tanta besteira em coisas chamadas jornais, que às vezes também filmes que se você torcer a TV assim, ó, sai sangue. Isso chega, não interessa mais ao mundo na posição que está. E fiquei ainda, porque não tinha modificado o sistema da TV. Sabe o que aconteceu? Eu passei mais ou menos umas 2 semanas sem poder quase que ver nada do que me interessava. Todo lugar que ligava, a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra. Gente, pelo amor de Deus, tem tanta gente sofrendo dentro do nosso país. Não que não tenhamos de preocupar lá fora, até por experiência, mas não ser idólatras de pessoas que viveu a vida em glória. São chamados até de sangue azul. Você já viu algum sangue azul? Eu nunca vi. Mas sabe o que é isso? Dando uma moral, diferenciando os seres, como se algo, essas pessoas são os abençoados, são os que têm que ser respeitados, e sendo que ao nosso pé tem crianças precisando do devido carinho e respeito, e não estão tendo. Achamos pessoas que morreram de frio ou de fome. A primeira notícia que sai dele é já indo para o lado do mal. É pessoas que dizem até, não estou dizendo que todos dizem isso, eu já não sei nem como falar mais, escolhendo palavras. Diz que morreu, certamente bebeu demais. Bebeu demais. Alguns sentem tanto prazer na desgraça do outro que às vezes despeja petróleo ou álcool, assim, que é o mesmo, né? E põe fogo. Qual o prazer que o indivíduo desse tem em se divertir com o outro, gritando, queimando, como aconteceu com aquele índio em Brasília naquela vez? Puseram fogo. O pobre índio estava deitado ali naquele localzinho. Certamente não tinha como procurar um hotel, nem sabia. Índio, né? Hoje estão se evoluindo. Agora você pergunta quem foi que pôs o fogo, nem precisa perguntar, né? Eu não posso falar. Se eu falar, eu estou ofendendo a classe mais alta. Aí posso ser punido, de uma forma ou de outra. Mas não precisa, você sabe de quem eram os filhos que tocaram fogo no índio, certo?
Tipo assim, você é tão pequeno, tão insignificante, que nós crescemos tanto em fama, dinheiro, e que você para nós não serve para nada. Tipo assim, você dá nojo. Você dá nojo. Eu não quero nem ser seu amigo, eu rebaixo a minha moral. Agora chegou a hora de eu dizer o que falei tanto, para depois dizer essas coisas. Vocês sabem o porquê que o mundo está cada vez pior? Não. Jesus refere isso como princípio de dores. Quer dizer que a dor será tanta, em vários sentidos, porque dor não é só quando machuca. Dor tem dores de vários teor, vários tipos, ela vem de várias fontes, certo? Você está sujeito a sofrer dor até no espírito, porque a Bíblia diz que o espírito geme pedindo misericórdia a Deus, porque a carne está vencendo, está fazendo mais a vontade da carne do que a do espírito. E é o espírito, é que somos nós, é que nós precisamos. Quando tem algo vencendo a nossa vida, mesmo na carne, o que a gente faz? Sempre as pessoas tomam a decisão de livrar dele. O próprio Jesus diz, quando você for tentado num lugar, foge para outro. Porque ele viu que como ia ser tratado as pessoas de menos porte, em todos os sentidos. Mas o que eu quero dizer é que a razão do mundo ter chegado aonde chegou e ainda vai chegar a pior, não espera a bondade. Porque Jesus foi quem falou que homens vão desmaiarem de terror. E já está acontecendo, mas nem tanto assim, né? Isso vai acontecer quase na totalidade. Mas é muito melhor passar a noite no uso grosseiro, na gandaia, desfazer das pessoas pequenas, viver bem e não importando que o outro se dê mal, às vezes nem dos seus próprios animais cuidam, certo? É muito melhor viver assim para esse povo. Para mim, não. E para os que têm a mesma opinião que eu, também não. Porque nós pode ser menos conhecedor, mas idiotas, Deus não tem filho idiota. Ele tem sempre uma saída, porque Deus, sendo pai, ele ensinou seus filhos muito melhor do que o que ensinamos aos nossos, certo? Então é que Deus está virando as costas, amigo. Quando Jesus tomou o seu pecado e o meu sobre si, a ponto de morrer morte de cruz, usando a morte no termo popular aí, né? Ele ficou com as nossas culpas por instantes, passando pelas mesmas situações daqui. O que aconteceu? Ele diz, Pai, por que me desamparaste? Será que Deus desamparou o próprio filho? Se até que ele enviou o filho para ser morto é mentira, é pregação blasfêmica, ele ia desamparar Jesus? Será que foi mesmo? É porque Deus não suporta erros, meu amigo. E Jesus não havia errado, mas tomou a responsabilidade dos nossos erros sobre os seus ombros. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Deus, em certo momento, afastou. Porque todos os erros seus e os meus estavam sobre o seu filho. Mas, você pensa, Deus está virando as costas para esse mundo, amigo. Ele está virando.
ele em si mesmo não vai nos desamparar, mas nós é que colocamos desamparados. Porque deixamos de fazer o certo para unirmos ao errado. Deixamos de respeitar em tal posição e queremos respeito. Ó, você me respeita porque, olha, eu não sou da sua qualidade, eu tenho dinheiro, veja a minha situação com a sua, te toca. Tá sim, amigo. Mas tem um que está cuidando dos que vai ser remido os menores. Quando a pessoa pensa, olha, acabaram comigo, tiraram os meus direitos, desfaz de tudo para nem me ouvir, e sabendo que eu, não estou falando eu aqui, estou referindo às pessoas, estou fazendo aquilo que procuro para ver se fica melhor, mas por isso sou desprezado, desclassificado e não visto. No capítulo 13 do livro de Romanos, a começar do verso 8, vamos ler aqui alguns versículos rapidamente. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Se procurar dever coisa alguma que está referindo aqui, é coisa alguma. Toda dívida, ela é cobrada. E o pior, quando cobrar e termos o que pagarmos, é uma coisa. E quando não temos e somos cobrados por algo feito que não devia ter feito, seja no espiritual ou no material, é triste receber uma cobrança assim. Mas está falando aqui, só deva amor, porque nós estamos sempre em falta. Nós esquecemos que o amor é o próprio Deus. Nós esquecemos que amar, temos que amar a vida dos animais, das aves, das pessoas, o amor. Então, olha, vocês não ficam devendo outras coisas, não, coisa alguma. Fica devendo só o amor. Pratique-o. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, quem ama o próximo não precisa ser só ser humano. O seu próximo é qualquer vida. Eu vi na Bahia, em Correntina, um pássaro preto, todo mundo conhece esse pássaro, que ele passava o dia todo vigiando o dono. A gente, dono até meu amigo, a gente não podia nem ficar próximo dele, que ele já vinha cantando, piando e mostrando a revolta para que a gente não aproximasse do seu dono. Vi aqui mesmo na minha cidade um pássaro preto que vinha na hora do almoço e da janta comer no prato junto com um deficiente. Ele chegava e pousava à beira do prato, na mais tranquilidade. E era só no prato dele que ele fazia isso, né? Será por quê? Será porque ele via alguma deficiência e sabia que ele sabia o que era sofrimento e por isso não ia atacá-lo? Talvez, né? Porque não pense que os animais, eles têm só tino, não pensam como nós, mas também não deixa de ser pensante. Eles têm a sua inteligência, além do respeito a Deus, né? Que os homens poucos têm. Não adulterarás,
não cometa nenhuma coisa que chega ao ponto de adultério. Que o adultério é visto só como contato sexual e ensinado às pessoas nesse sentido. O adultério é algo muito mais acima disso só. Tem outras coisas. Adulterou, né? Já errou, cometeu um erro adulterando. Então, está falando, não adulterarás e não matarás. Matar também não é só, não devemos matar. Não devemos. Está nos 10 mandamentos, não matarás. Mas mata não é só a carne. Tanto que não temeis aos homens que depois de matar o corpo, nada mais pode fazer. Antes temei aquele que depois de matar o corpo, ainda lança, como na tradução das revelações, a vida. E na Bíblia também, a alma no inferno. Teme a esse. E é o que o povo não está se importando. Sabe por quê? Porque Deus nunca chegou nele e disse, bom dia, eu me apresento, está aqui a minha identidade, eu sou Deus. É por causa disso. Porque muitas vezes os homens acreditam depois que ele viu a desgraça acontecer. Ele só acredita no que vê carnalmente. E são ensinados a não acreditarem na palavra revelada. A acreditar na palavra dos homens. E por isso fala Deus por ditado, mas ele não tem a devida certeza que precisaria ter. Não furtarás. Não pegue nada que não for nosso. É furto. Tirar das pessoas. Não faça isso. É o que está acontecendo demais, principalmente no nosso país. Não é nem furtos, eu acho que furto seria uma palavra pequena. Assaltos, roubos covardes. Porque todo roubo é covarde. É maldade. É erros. Mas esse eu não tenho expressão. O que está acontecendo não tem expressão. Certo? Porque enquanto um não tem o dinheiro para comprar o pão, o outro está com a mala, não conseguindo carregar. De tanto dinheiro. E então não tem nome para dar para uma coisa dessa. Não cobiçarás. Quando você vê alguém tão bem assim, não pense que ele vai bem toda a vida. Ele pode até, enquanto nesse corpo, parecer que foi bem. Mas geralmente o fim termina numa bengala, com rugas, cabelos brancos, encurvados e dores para toda a banda. Quando a pessoa vai atingindo aí próximo aos 55, 60, ele já começa a aparecer dor e ele culpa que é um tipo de doença. Ele vai no médico, o médico diz para ele, artrite, artrose, reumatismo, sei lá, eu não entendo de medicina, mas não é nada disso não. Pode até ser nessa classificação, mas já é provocado pela idade. Seus órgãos estão entrando em falência. Seus órgãos não estão respondendo mais às suas responsabilidades para fazer que o seu corpo continue vivo. E aí, em forma de dor, ele demonstra a situação frágil que ele se encontra. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tudo que você falar dentro desse livro se resume, deixando horas de tocar até nos 10 mandamentos. Não que aboliu, mas que resume tudo
no amor. Porque sem amor, não tem como as pessoas praticar o bem. Porque o ódio, ele vem para provocar o mal. Tudo é dois. Amar ou amaldiçoar. Né? Odiar, né? Amar ou odiar. Agora você imagina que por isso que resumiu todo. E o apóstolo ainda diz, se é que tem. Ele sabe que tinha os 10 mandamentos. E por que citou 2, ou máximo 3, e não falou mais nada do outro? Né? E dos 10. É porque o amor é a chave de tudo. Se você tem amor e pratica, você está ao uso de Deus que está em você. Você está falando, eu pratico isso sem palavras, nem precisa, porque Deus está em mim e Deus quer que eu seja assim. É a sua lei, é as suas ordens. Aí depois alguém cai no sofrimento e depois que ele está se arrebentando-se todo, usando essa expressão, é que ele vai lembrar que tem um Deus que é misericordioso e que quase que chega a falar que ele tem a obrigação de cuidar dele. Eu já vi coisas nesse mundo, amigo, de fazer medo. Eu já vi coisas ditas por pessoas aqui da Terra dizer que andar com Deus é a pior coisa que existe. Porque de quando ele começou a querer andar com Deus, ele caiu em doença, estado de pobreza, tudo quanto foi azar chegou nele. A blasfêmia desse tamanho, Jesus disse o que acontece. Não vai ser perdoado nem aqui e nem no outro mundo. Então, prezado amigo, é como eu já disse no início, se você gostar e ver que às vezes, ocupando alguns minutos vendo uma live como essa, que não tem como ser tão pequena, compensa. Muitas vezes a gente, assiste um filme que a duração é mais, só que não vai te trazer resultado nenhum, a não ser momentâneo. Se diverte na hora, quando for daqui 10 minutos depois que desligou, você já nem sabe contar todos os resultados. Você sabe parcial e também não recebeu coisa alguma em benefício daquilo. Principalmente quando estão com as armas correndo atrás de pessoas e matando-os. Isso traz para nós más energias e que vai nos colocar num mundo diferente do que o que Deus quer que nós vivamos. Senhor Deus, eu agradeço o Senhor por tudo que tem feito nas nossas vidas, pedindo revelações ao mundo, Senhor. Que o que pedimos a nós, pedimos a todos. Porque muitas vezes a gente vê o sofrimento na casa das pessoas. Alguns, se falarmos com ele acerca do Senhor, às vezes ele recebe. Outros condena. Não aceitam, não quer fazer mudança, mas vai chegar o dia do grito de desespero. E a gente sabe que o Senhor já avisou que não vai responder. E não é por maldade. É porque a pessoa que viveu a vida dissolutamente e fez o que quis e não o que devia ser feito, que o Senhor exigiu, também não merece. A gente reconhece, não merece os teus favores. Meu Pai, nós pedimos por todos os sofredores no mundo inteiro, revelações e entendimento, e que a fome, Senhor, é terrível, o desagasalho. Nós pedimos por esse povo, agradecendo o Senhor acima de todas as coisas, aos anjos que o Senhor tem colocado, os anjos da guarda, para cuidar das nossas vidas. Agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus,
a fé que vence o mundo.